Boa tarde a todos. Nós estamos muito felizes de poder recebê-los. Louvamos ao Senhor por esse dia e por todos estarem aqui. É uma alegria mesmo para a gente poder estar partilhando desse assunto, desse projeto com vocês. Eu quero iniciar com a leitura de um texto bíblico que vai nortear a nossa reunião, que é o que tem norteado esse projeto também. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos orar por esse momento, pedindo a graça do Senhor. As crianças podem ficar junto conosco nesse momento por causa que elas são o grande motivo de estarmos aqui, né? Senhor bendito, amado, nós te louvamos e te engrandecemos, porque as tuas obras são perfeitas e o Senhor nos concede a graça, o benefício de participarmos delas, Senhor. Nós clamamos por este momento, por esta apresentação, por esse momento de comunhão, que o Senhor esteja falando aos nossos corações, nos dando toda a sabedoria necessária, para que possamos estar te honrando com todas as qualidades, os talentos que o Senhor nos deu, e que possamos estar cuidando, protegendo, instruindo nossas crianças, nossos filhos, as crianças de nossas igrejas no teu caminho, Senhor. Abençoe nossas crianças e conduza elas de forma que te conheçam, Senhor. Amém. Alguns recados rápidos antes da gente iniciar. Aqui no hall de entrada, vocês já viram, tem um café. Ele vai ficar ali disponível, se caso alguém precisar levantar um pouco, tomar um café, fica à vontade. Só não é permitido comer aqui dentro, tá? Então, se quiser tomar um cafezinho, pode tomar lá, mas não entra com comida aqui, que é a proibição do local, né? Tem uma sala específica para as crianças, com pessoas responsáveis lá para cuidar das crianças. Vocês vão passar por essa porta e pegar a segunda porta direita. Vai estar bem fácil de encontrar. E lá no final do corredor, caso alguma mãe precisar amamentar, a última porta à esquerda também tem um espaço lá reservado para isso. Aqui do lado tem os banheiros, temos água e temos café também. Serão feitas algumas palestras e a gente vai ter um coffee break. A gente vai dar uma parada para tomar café, com um pouquinho mais de comida, refeição, para a gente ter um momento de conversa, para a gente aliviar um pouco e poder retornar no final. Nós estamos aqui hoje... Opa. Beleza. Só as crianças já podem ser encaminhadas para a salinha. Beleza. Nós estamos aqui hoje para apresentar esse projeto para vocês. A nossa intenção de hoje é apresentar o projeto. Não é uma escola pronta. Nós temos um projeto que estamos há um tempo desenvolvendo e nós queremos trazer, compartilhar com vocês como temos desenvolvido nesse tempo, o que é uma escola cristã, o que é educação clássica e como tem se dado o andamento desse projeto. Então, para iniciar, queria chamar o pastor Celso, que ele vai compartilhar um pouco. Ele foi a centelha por meio do qual Deus veio a inflamar várias pessoas, então ele pode tomar a palavra. Graça e paz a todos, boa tarde. Estou muito feliz de ver cada rostinho de vocês e creio que eu conheço a maioria. Quem eu não conhecia, já tive a oportunidade de conhecer. Está dando um pouquinho de... Tá bom aí para vocês? Estão ouvindo bem? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao pessoal da Cruz Azul por ceder este local, tão bem arrumado, eles estão sempre com prontidão para apoiar iniciativas como estas, então deixo aqui a nossa gratidão. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui. Eu, de certa forma, entendo que todos vocês estão aqui porque têm um sonho também, e compartilhamos desse sonho. Quero agradecer aos irmãos de outras igrejas que estão aqui. Alguns me falaram que gostariam de estar, querem saber mais, e que em breve estarão reunidos conosco para que esse projeto cada vez mais avance. Agradecer o pessoal da equipe de trabalho, aí muita gente aí se envolveu para arrumar tudo,
E, mais uma vez, uma alegria muito grande por estarmos juntos. E que isso seja também uma experiência, não só para este projeto, mas para tantas outras coisas que nós, como povo cristão, devemos pensar em participar e executar na nossa cidade onde a gente vive. Primeira coisa que para mudar slide aqui, né? Primeira coisa que eu quero falar para vocês, a minha mensagem vai ser rápida, que é esse título. Espero que o título, só se vocês guardarem esse título, da minha parte, já andei bastante. Então, um mandamento, uma necessidade, um sonho, uma realidade. Primeira coisa que eu quero falar... Estou apanhando um pouco aqui acho que não está rodando. Hã? Não, mas eu estou apontando aqui. Opa, ok. Primeira coisa que quero dizer que a obediência a Deus é a razão e o alicerce de todo o projeto e realização. O que eu quero dizer com isso? Se não for um mandamento de Deus, perdemos tempo. Por isso, nós temos que entender como base teológica que, de fato, o que nós estamos fazendo é um mandamento de Deus. Este é o primeiro aspecto. Porque qualquer coisa que nós fizermos que não seja um ensino de Deus, um mandamento de Deus, é erro, é falha, é pecado. Mais do que isso, não é só a base deste projeto, é a base de todo o ensino. Dizer para uma criança que aquilo que ela está fazendo é errado, ou aquilo que ela está fazendo é certo, dissociado de Deus, pode ser mais grave ainda. Porque é ensino moral sem referência, sem absoluto. O que devemos sempre ensinar é: Deus quer isto e Deus não quer isso. Isto perante Deus está certo, perante Deus está errado. Todo ensino dado à parte daquilo que Deus nos ensina é um erro. Portanto, a chave do projeto e a chave de cada ensino é a obediência a Deus. Estou apanhando disso aqui. Primeiro mandamento, então eu quero falar para vocês que este projeto, ele vem, em primeiro lugar, de um mandamento genérico. Vocês estão ouvindo bem, né? Ele vem de um mandamento genérico. Eu quero ler esse texto aqui com vocês, que tão conhecido, que diz o seguinte, Mateus 28, 19 e 20, diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Talvez alguns de vocês estiveram numa ministração minha no Seminário de Missões há alguns dias. E uma das coisas que eu falei é que quando fazemos missão, quando proclamamos o Evangelho, nós temos uma mensagem. E existem várias perspectivas para a gente ver quem é o destinatário da mensagem. Nós devemos ser os remetentes. E uma das perspectivas é, por exemplo, uma perspectiva geográfica. O que significa isso? Devemos pregar o Evangelho para aquele continente, para aquele país, para aquela nação, para aquele estado, para aquela cidade, para aquele bairro, para aquela rua. Isto é uma perspectiva geográfica. Nós, muitas vezes, devemos pregar o Evangelho, escolher os destinatários, avaliar para quem vamos pregar, por uma perspectiva étnica. Devemos pregar aos hindus, ao povo árabe, a europeus, nós devemos pregar a orientais e assim por diante. Então, essa é uma perspectiva étnica. Outra perspectiva que a gente deve ter é a perspectiva etária. Isso significa que nós devemos proclamar a palavra de Deus, o Evangelho, a todas as idades. E, neste ponto, a Bíblia é muito enfática sobre como devemos encarar a pregação do Evangelho, expor a palavra de Deus para os jovens, para as crianças. E, nesse sentido, eu vou pedir para que vocês todos fiquem em pé
e nós vamos fazer uma leitura juntos. Eu não vou discorrer, não vou pregar sobre isso. Nós vamos fazer a leitura desse Salmo 78, 1:7, juntos, e que esta leitura nos ensine como fundamento daquilo que nós estamos fazendo. Vamos lá? Escutem, meu povo, vamos todos ler? Escutem, meu povo, a minha lei. Prestem ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios em parábolas e publicarei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não o esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à geração futura os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, ordenando aos nossos pais que os transmitisse aos seus filhos, para que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, e que, por sua vez, os contassem aos seus filhos, para que pusessem em Deus a sua confiança, não se esquecessem dos feitos de Deus e guardassem os seus mandamentos. Podem sentar. Meus irmãos, se nós olharmos o livro de Juízes, agora nós vamos falar sobre a necessidade. Se nós olharmos o livro de Juízes, nós vamos ver um conjunto repetitivo de passagens, que uma geração voltou-se ao Senhor, e aí a gente vê o resultado de tantas bênçãos que Deus os acrescentavam. Acima de tudo, a maior bênção é o próprio Senhor. Uma geração que se volta ao Senhor, a maior de todas as bênçãos é ter comunhão com o Senhor. Mas tantas outras coisas que vinham por conta disso. E aí o livro de Juízes também nos mostra que, especialmente, outras gerações, e era cíclico, se afastavam do Senhor. E a gente vê nesse livro consequências desastrosas, porque é uma necessidade constante. Primeira coisa que eu queria dizer, que esta pregação para as novas gerações não é uma coisa deste momento especial, é uma necessidade constante e genérica. Mas eu quero falar que a Bíblia também nos mostra de situações emergenciais, onde aquela geração tem que ser cuidada. E aí a gente vê na história bíblica e na história da igreja situações onde a providência de Deus move por algumas coisas e pessoas, porque aquele momento é emergencial. Vou contar, na Bíblia a gente encontra várias passagens onde tentou-se eliminar o povo de Deus. E note que uma das melhores formas de eliminar um povo de Deus, se assim fosse possível, mas jamais será possível eliminar o povo de Deus, mas se fosse possível, a estratégia que sempre se usa é: acabemos com a próxima geração. Isso tem sido foco de muitas das mais diversas esferas, aqueles que são anticristãos, anti-povo de Deus. Nós vemos na Bíblia gerações que tentaram exterminar totalmente, simplesmente radicalmente matar a nova geração. Nós vemos isso com Faraó ordenando que todos os meninos fossem mortos. E Deus, naquele contexto, preserva Moisés. Nós vemos o próprio Senhor Jesus, que Herodes dando ordem que todos os meninos fossem mortos. E nós vemos Deus preservando, e nós sabemos de todo o plano de Deus, Deus preservando e movendo para que aquela geração e para que aquele menino sobrevivesse, para que o plano de Deus prosseguisse. Meus amigos, nosso contexto não é um contexto normal que temos tido em outras gerações. O nosso contexto é emergencial. Estamos falando de vida ou morte desta geração.
Não vou avançar mais detalhes. Neste momento não é oportuno, mas nós estamos falando de vida ou morte para esta geração. O assunto é sério, não é somente um mandamento genérico do dia a dia que a gente vive. Nós vivemos diante de uma emergência. Quero falar agora sobre o sonho deste projeto. Não ouso que Deus tire de mim e de qualquer um de vocês de falar, este é um sonho nosso. Porque se qualquer coisa santa não nascer no coração de Deus, é estupidez nossa acharmos que nós somos os autores. Mas eu quero contar para vocês, no fim do ano passado, uma rápida história. E para quem não sabe, eu tenho 62 anos de idade. No fim do ano passado, antes de terminar o ano, eu me peguei em tempo de reflexão e de oração, um pouco envergonhado diante de Deus de tantas vezes me avaliar e ver que eu estou sendo tão infrutífero, eu poderia sempre fazer mais, eu vejo isso, e de fato me encontro sempre assim. Mas ao notar e perceber isso, eu comecei a orar, o que eu poderia fazer mais relevante e mais ativo dentro de coisas que eu entendo que são necessárias no momento que eu estava vivendo. E fiz um pouquinho como um ataque de Jonathan Edwards, quando teve seus 18 anos. A diferença é que eu estava fazendo isso com 62 anos e tive uma resolução naquele dia que eu precisava fazer algo mais sobre esse sentido, porque eu estou vendo, criticando, e não bato palma, mas nada mais do que isso. E, a partir disso, orando com a minha esposa, começamos a conversar e fomos procurar pessoas cristãs que a gente sabe que, de alguma forma, são envolvidos com a educação. Nós temos uma história de família, eu e a Selma, envolvidos em fundação de escola cristã em São Paulo, mas nós começamos a conversar aqui com algumas pessoas. E, desde então, eu fui muito surpreso por Deus, e todo esse momento fui ficando cheio de alegria, de ver que tantas pessoas estão sonhando sobre isso. E aí começamos e fomos chamando outras pessoas e foi agregando, e tantos outros. Aliás, com muita alegria, eu tenho visto um grupo que já está bem engajado, se envolvendo todo dia. Eu vejo trocando mensagem, o que nós podemos fazer, como é que podemos avançar isso e aquilo. Tem me dado uma alegria muito grande. Mas eu quero dizer para vocês que a presença de cada um de vocês, para mim, já é uma resposta. E nós não estamos imaginando começar grandes coisas com um Maracanã lotado. Nós só precisamos de gente que diga para o Senhor, eis-nos aqui, com o pouco que nós temos, Senhor. Faça o Senhor a tua obra. Então, muito alegre por ver cada um de vocês. E quero, antes de passar para os próximos irmãos, falar sobre a realidade. Primeiro, quem somos nós que estamos organizando tudo isso? Primeira coisa, pessoas como eu e você. Pecadores que carecem da glória de Deus, que precisamos o tempo inteiro do Senhor agindo em nossas vidas. Pessoas comuns como Paulo, pessoas comuns como Pedro, pessoas simplesmente que entendem que dependem de Deus para tudo que deve ser realizado. É assim que nós devemos andar. Mas eu quero que vocês entendam que somos pessoas comuns. Por isso que nós precisamos de cada um de vocês, pessoas comuns. Nós precisamos uns dos outros para tocar adiante um projeto que a gente entende como santo. Quem nós somos? Nós não somos uma igreja local, nós não somos uma denominação. O nosso objetivo é servir como cristãos essa cidade de maneira agradável e frutífera a Deus. Então, lembrem disso. Então, todos estão convidados a participar, se engajar, para que esse projeto cada dia avance mais. Nós não somos um grupo de empresários. Esse projeto não tem fins lucrativos. Lá na frente nós vamos falar. Não é uma empresa privada com fins lucrativos. Onde nós estamos neste momento? Eu quero dizer para vocês que nós já andamos muitas coisas já foram feitas. A começar de orações,
reuniões, nós já tivemos muitas conversas sobre aspectos jurídicos, aspectos financeiros, aspectos pedagógicos, muitas e muitas coisas. Mas falta muita coisa ainda, muita coisa. Mas tenham em mente que nós entendemos que nós desejamos excelência em tudo. Tudo é necessário que seja feito bem, de uma maneira que glorifique a Deus, bem feito sobre todos os aspectos. Cito até aqui, não sei se vocês sabem, qual é o primeiro texto da Bíblia que diz sobre uma pessoa cheia do Espírito Santo. O primeiro texto da Bíblia que fala uma pessoa cheia do Espírito Santo está em Êxodo 31. E diz que uma pessoa chamada Bezalel foi cheia do Espírito Santo para trabalhar com sabedoria e habilidades com matérias-primas como madeira, ouro, prata, ferro, para que tudo isso fosse usado para o templo do Senhor. Cheio do Espírito Santo para fazer coisa com excelência, trabalhar de maneira que glorifique a Deus. É assim que a gente entende que tem que ser uma escola. É uma escola que preze pela excelência em tudo, por isso que nós vamos falar sobre isso lá na frente. Lembre vocês todos, nós não estamos aqui para dar todas as respostas hoje de como vai andar este projeto. Uma resposta nós temos: que tudo comece no Senhor, que tudo seja guiado pelo Senhor e que tudo seja feito para a sua glória. Para onde nós estamos indo neste momento? Nós estamos, neste momento, na estrada da obediência. É importante que entendamos isso. Nós estamos na estrada da obediência. Talvez vocês venham sentir um arrependimento por ter estado na estrada da omissão e da negligência, de olhar coisas na televisão, se revoltar, mas estávamos na estrada da omissão, da negligência. Nós estamos na estrada da obediência, é importante entender onde estamos. Com relação à escola, no aspecto prático, nós estamos numa fase de constituição formal, e será explicado daqui um pouquinho. E, finalmente, eu convido vocês a lerem comigo aonde nós vamos chegar nesse projeto, qual o fim deste projeto. Deixa eu ver. Não está aqui, eu convido vocês a abrirem 1 Coríntios 15, 58. Eu não peguei minha Bíblia aqui. Você passa para mim, Sam? Eu achei que estava no slide. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Para todos vocês que arregaçarem as mangas para trabalharem num projeto santo de Deus, seja esse ou qualquer outro, lembremos que jamais será em vão, ainda que na nossa finitude a gente não perceba como Deus move as coisas na sua providência e soberania. Mas tenham certeza, não será em vão. Amém? Amo vocês, obrigado por todos vocês estarem aqui, que Deus nos abençoe. Dando sequência, então, essa seria a parte do meu irmão, só que, infelizmente, ele está bem doente, ele não pôde estar aqui. Aí eu conversei com ele, entendi bem, e vou passar para vocês uma definição bem rápida do que seria uma escola cristã, né? Basicamente, entregue-nos o seu filho e te devolveremos uma pessoa formada, que vai ter as melhores notas no Enem, vai ser CEO numa multinacional, que vai ser um cristão piedoso, fervoroso, que vai te obedecer na primeira vez que você falar,
vai ler pelo menos 2 horas de Bíblia por dia, vai saber citar todos os credos em latim. Não, certamente isso não é uma escola cristã. Uma escola confessional, ou seja, uma escola que tem o seu fundamento numa confissão de fé, que ela professa essa fé, que essa fé faz parte do seu conteúdo, do seu currículo, da sua prática, das suas normas, ela tem princípios fundamentados na fé da palavra, da Bíblia. Ela não é um retiro evangelístico, onde você vai deixar o seu filho para que ele aprenda a crer em Deus e volte prontinho como um bom cristão. Ela também não é um refúgio monástico, um monastério onde ele vai ficar lá, livre de qualquer tipo de pecado, que vai garantir que ele vai passar por esse tempo da mocidade sem nem menção de impureza sexual ou de qualquer desvio juvenil. Eu lembro de um monge que ele falou, eram pessoas que se afastavam da sociedade buscando uma pureza e uma santidade maior, um contato maior com Deus. E é interessante, ele falou, eu me livrei de 3 males quando ele se afastou da sociedade, ver, ouvir e falar, mas não consegui fugir do maior deles, que era meu próprio coração. Seremos uma escola cristã, mas eu garanto para vocês que todo aluno, inclusive o filho de vocês, será um pecador, então haverá pecado também. Não é um seminário, também não é um reformatório. Por outro lado, não é uma escola formal comum, como nós conhecemos, que adicionou na sua rotina uma oração no começo do dia e um devocional e mantém regras rígidas morais que garantem uma boa prática cristã. Muito se fala que a escola, hoje em dia, tem sido palanque para todo tipo de ideologização. A escola cristã não vai ser assim. Na escola, nós ensinaremos de forma neutra. Seremos técnicos e científicos, e o nosso compromisso como escola é passar informações de forma pura e sem ideologia. Ao professor, cabe a tarefa de transmitir as informações e não dar a sua opinião pessoal sobre os assuntos. É bonito, mas não é uma escola cristã. Isso é um Estado laico. Nós seremos uma escola cristã, que professa a fé cristã. Pode ser politicamente correto, no melhor sentido da palavra, mas não é cristão. O discurso comum de educação técnica e científica sem ideologia é bonito, é laico, mas não é cristão. A confessionalidade influencia todo o ensino. A gente não pega uma escola, o ensino formal, tira a parte anticristã dela, a parte esquerdista, marxista, seja lá o que for, e enfia Deus ali para dizer que é cristão. Não, a gente entende que tudo parte de uma cosmovisão cristã, da forma com que o cristão vê o mundo. Cosmovisão é a forma com que vemos o mundo. E isso norteia, direciona. Nós entendemos que todo saber vem de Deus. Ele é o centro do saber. Todo saber aponta para Deus. Nós lemos no início, dele, por ele, para ele são todas as coisas. A sabedoria vem de Deus. Deus é o centro da sabedoria. E a ele toda a sabedoria aponta. Salmo 19, ele nos descreve como a criação manifesta a glória de Deus. A partir disso, uma escola cristã unifica todos os saberes em Deus. Uma coisa é você estudar a história, conhecer a história do mundo, das civilizações. Outra coisa é você olhar para a história, vendo quem é o autor, quem é o senhor da história. Entendendo, por meio disso, a providência de Deus na história. Uma coisa é você aprender a matemática, decorar cálculos, e eu não sei nem se vocês lembram como se faz a fórmula de Bhaskara. Talvez é o que vocês estudaram para a prova, fizeram e apagou porque nunca mais usou. Mas na matemática, nós podemos ver por meio dela um Deus sábio que projetou um mundo lógico e ordenado. E se você estava acostumado nas aulas de artes a chegar lá e fazer um desenho livre, era um momento que tu dava uma desparecida, as artes elas revelam a bondade, a beleza e a verdade de Deus.
É a partir dessa teorreferência, tendo Deus como referência em todas as coisas, tendo como objetivo a glória de Deus, que vem a qualidade e rigor acadêmico da educação cristã que ela oferece ao longo dos séculos. Um currículo cristão não apenas adiciona religião ao lado das outras matérias, ele integra todas as áreas sob a luz de Deus. Normalmente, nós estamos acostumados a dividir o ser humano em várias partes. Essa é a parte intelectual, essa é a parte moral, a escola cuida disso, o pai cuida daquilo, isso é função da escola, isso é função do pai. Nós aprendemos que o homem é um ser integral, e não adianta a gente cuidar apenas da sua mente, sem cuidar das suas virtudes. E a escola tem, sim, essa responsabilidade, porque ela trata o homem de forma integral. Se nós fomos criados para a glória de Deus, se Deus é digno de glória e Ele manifesta a sua glória, nós podemos contemplar a glória de Deus revelada na natureza e, a partir disso, glorificar a Deus, nos deleitarmos nele. O conhecimento de Deus deve levar primeiramente à adoração. O ensino cristão, ele oferece adoração, ao invés de oferecer primeiro liberdade e autonomia. E não a arrogância da grande sabedoria, mas a prostração da adoração. Uma escola cristã não tem apenas um ensino cristão, ela tem ensinadores cristãos, professores cristãos. E aqui eu não estou falando de que será exigido como pré-requisito uma pessoa batizada e que congrega numa igreja simplesmente. Nós estamos falando de cristãos. Cristãos são aqueles que realmente, verdadeiramente, vivem para Cristo. Nós estamos falando de mestres. Vamos pensar agora por um momento naqueles mestres que Deus capacitou e que a igreja conheceu como seus mestres, nossos pastores. Espera-se que os pastores sejam pessoas que conheçam profundamente a palavra de Deus e façam-a compreensível, prática, para a igreja. Mas não espera-se apenas disso. Se fosse isso, se ensinar para nós fosse saber falar a verdade, tudo bem termos um pastor que é profundamente sábio, consegue ensinar bem, conseguimos entender o que ele fala, e tudo bem se ele está traindo a esposa, dando a sua saidinha no bar, desde que ele esteja ensinando bem. Acho que ninguém vai concordar com isso, né? E não é isso que nós esperamos para os nossos professores também. Porque é inevitável que o professor ensina também com o seu exemplo. E quando Paulo fala com Timóteo, ele fala para que Timóteo seja exemplo na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Não apenas uma pessoa que sabe explicar bem uma matéria, mas que ele mesmo, tu, porém, Paulo fala para Timóteo, seja exemplo. Um erro comum é que a gente tem a fala entre os pais de que, pai, você deve educar seu filho. Isso é um engano. Pai, você está educando seu filho o tempo todo. Seja consciente disso ou não, você está educando. Com coisas boas, ruins, o tempo todo você está educando. Os professores, eles não têm que ser exemplo. Eles são exemplos. Para o bem ou para o mal, eles serão exemplos. Nós somos seres imitadores por natureza. As crianças imitarão os seus professores. Eles precisam ser currículos vivos. Os alunos ouvem e veem aquilo que os professores fazem. Deuteronômio 6 é um texto que creio que todos conheçam bem. Deuteronômio 6, do 6 ao 7, fala o seguinte: estas palavras que hoje te ordeno estará no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-te. A gente sabe que esse texto está falando para os pais. Mas você, pai, como responsável por ensinar o caminho do Senhor, como responsável por educar o seu filho, acho que o mínimo é que a gente se importe bastante com aqueles que também estão cumprindo essa função sobre a vida de nossos filhos. Professores, pessoas na igreja que ensinam, todos aqueles que estão ensinando alguma coisa, a gente realmente se preocupa com isso.
E é interessante que o texto fala, no versículo 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ele inicia falando assim para depois falar, para inculcar no filho, fazer aquilo impregnar na mente do filho. Primeiro, ame ao Senhor. Não tem como a gente estar com um corpo de funcionários e professores que não amam o Senhor acima de todas as coisas. A escola cristã não se preocupa apenas com a moral, com o que fazemos. Ela se preocupa, acima de tudo, com a formação integral da criança, porque ela entende que o que fazemos é fruto do que somos. E o que somos é definido por aquilo que adoramos. Quando pensamos em escola cristã, qual é o nosso final objetivo? Uma estadia escolar com uma moral boa e garantida, um sucesso, um futuro de sucesso para os nossos filhos. Qual é a resposta que nos vem, talvez demonstre o maior objeto de adoração, quando a gente pensa em educação dos nossos filhos? Ou será que a gente pensa na glória de Deus? No fim das contas, eu quero que Deus seja glorificado por meio de tudo na minha família. E eu quero uma escola cristã para que o meu filho aprenda não só matérias, mas tudo, a sabedoria, a glória de Deus manifesta na criação por meio do ensino e que isso aponte para a glória de Deus. Para finalizar, eu lembro no livro de Crônicas de Nárnia, no 5º livro, Peregrino da Alvorada, há um personagem bem peculiar, Eustáquio Clarencio Mísero, primo dos 4 irmãos mais conhecidos de Nárnia, e é dito que ele é filho de pais modernos. E é bem interessante a descrição que se faz da família dele. O que a gente entende é que ele era um rapaz que lia muito, e ele gostava muito de livros de informações. Então, ele aparentemente tinha uma sabedoria enorme. Mas quem já leu o livro, quem já viu o filme, que retrata bem até, sabe o quão insuportável aquele menino era. Ele era cheio de conhecimento, mas totalmente vazio de virtudes. A escola não está aí só para ensinar, encher de informação, encher de conhecimento, sem também trabalhar a virtude da criança. É por isso que, nos preocupando com a educação integral que a escola pode oferecer, com a educação integral de nossos filhos, a gente acabou se deparando com a educação clássica. E para discorrer um pouco mais sobre isso, eu chamo o André, para ele apresentar um panorama, uma introdução do que seria essa educação clássica. Obrigado. Está funcionando. Okay. Boa tarde, meus irmãos. Para quem não me conhece, meu nome é André. Sou membro da Igreja Presbiteriana Filadélfia, casado com a Luana, pai da Aurora, e eu atuo como professor na rede pública. Tá? É muito difícil falar de modo amplo sobre esse tema, então eu espero que desperte a curiosidade em vocês, tá? Acima de tudo. A gente não vai conseguir aprofundar muito, tá bom? Mas, para nós começarmos, vamos fazer uma análise do nosso cenário atual. Tá? E imagino que vocês, por estarem aqui, já tenham uma noção de como é o cenário atual da educação brasileira. Na década de 50, um famoso físico chamado Richard Feynman, ele fez uma série de palestras aqui no Brasil. E depois dessas palestras, ele anotou em seu diário uma interessante frase. No Brasil, os professores fingem que ensinam e os alunos fingem que aprendem. Veja, década de 50. Muito antes de Paulo Freire ser alçado ao grande causador dos males da nossa educação. Em meu ver, Paulo Freire ele muito se aproveita do baixíssimo nível educacional brasileiro, esse caldo cultural muito ralo, para, a partir disso, picar ali as suas cenouras de uma pedagogia relativista. Então, o fato é que a educação moderna não educa, no sentido pleno do termo. Vocês já vão entender
Qual é o sentido pleno do termo educação? Ela escolariza de acordo com um currículo. Pense em currículo como um caminho. Todo currículo ele é feito tendo em vista um fim. Então, nós temos a Base Nacional Curricular Comum. Qual é o fim do cidadão que a BNCC espera? Tem ali as suas diretrizes, né? Mas, resumidamente, um cidadão global, relativista e ideologizado o suficiente para pertencer a um bloco político, mas incapaz de perceber essas próprias incoerências. Esse é o cenário atual. Tá? É esse o cidadão que o currículo brasileiro tem em vista formar. Mas, o que é, então, a proposta que nós buscamos antepor diante desse cenário atual? O que é educação cristã clássica? Eu resolvi nós dissecarmos os termos para uma compreensão mais fácil. Tá? Como não dá para aprofundar muito, nós vamos analisar os termos, beleza? E nós vamos começar pelo termo cristã. O Tiago já fez uma ótima explicação para nós, o porquê uma escola cristã, então eu não vou me aprofundar muito nisso, tá? Mas, resumidamente, a cosmovisão cristã, cosmovisão, visão de mundo, a cosmovisão cristã, ela entende que não há separação entre o sagrado e o secular. Por toda a extensão do cosmos, não há 1 centímetro que Cristo não reivindique, é meu. A famosa frase de Abraham Kuyper. Essa cosmovisão, essa visão de mundo, ela ressignifica cada esfera de nossas vidas, tendo em vista a glória de Deus. Obviamente que na educação não será diferente. A educação de nossas crianças deve conduzi-las a glorificar a Deus, em toda alegria e satisfação. E a cada descoberta, a cada novo aprendizado, a cada nova habilidade adquirida, o que esperamos ouvir delas é um prazeroso glória a Deus, glória a Deus, a nossa fonte de todo conhecimento verdadeiro, aquele no qual tudo foi criado e tudo subsiste. E quando a gente fala em clássico, o que vem à mente de vocês, a palavra clássico? Provavelmente vem algo antigo, não é? Um carro clássico, não sei, um videogame clássico, algo antigo. O que, infelizmente, pode talvez trazer um certo desprezo. Afinal de contas, nós estamos acostumados a colocar o passado sempre como algo involuído e o presente como algo evoluído. O nome disso é darwinismo cultural. O hoje é sempre melhor que o antigo. Não é assim? O hoje é mais evoluído. Mas eu vou usar aqui uma mitologia grega, um mito grego, para a gente entender melhor o que é clássico. Pense em clássico como algo que passou pelo teste do tempo. E aqui o tempo é Cronos, um deus primordial da Grécia Antiga. Cronos era aquele que tudo consumia, inclusive os seus próprios filhos. Os filhos que Gaia, a terra, lhe dava, ele devorava. Então, estão acompanhando? Algo clássico é algo que Cronos, o tempo, não devorou. Algo que, como Zeus, que ao derrotar o seu pai, Cronos, traz ordem e significado em meio ao caos. Clássico é algo que provou o seu valor diante de cada geração que o colocou à prova. E isso não é pouca coisa. Em cada geração, o tempo se levanta e devora tudo aquilo que é efêmero, tudo aquilo que é frívolo. O clássico subsiste. Subsiste porque preserva a ordem, e essa mesma ordem preserva o clássico. A nossa incapacidade de ler o que os antigos escreveram nos mantém infantilizados, como crianças que brincam de castelinho de areia na praia, enquanto tem uma abadia de Westminster nos esperando. E, por fim, o que é educação? Educação. A palavra educação ela vem do latim ex dux, ou ex ducare. O que é isso? Significa conduzir para fora. Conduzir para fora? Para fora do quê? Ora, para essa caverna escura, úmida, sombria, mal cheirosa,
que é uma vida interior na ignorância. A verdadeira educação conduz para fora. As artes liberais e liberais, não é porque pode fazer tudo, é liberais porque libertam, buscam libertar o indivíduo da tirania de si mesmo. Eu sou o tirano de mim mesmo. Eu sou o meu pior inimigo. O nosso estado natural é a corrupção total, certo? É a pobreza total. E é também a ignorância total. Nós precisamos ser conduzidos para fora. A educação precisa te elevar. E, por isso, a ideia pós-moderna de que o conhecimento do aluno é o ponto de partida do ensino é um fracasso. É um fracasso. Não. Se não houver alguém que saia da caverna, veja que brilha, veja que a verdadeira luz brilha lá fora. E essas sombras na parede da caverna são simplesmente um fragmento da realidade, nós estaremos presos em um ciclo vicioso que só produz mediocridade, presos nessa caverna. Na educação clássica, essa liberdade, a liberdade, ela é um ato da virtude. Como assim? Como assim um ato da virtude? Você exercita as capacidades, as potências da alma, inteligência, vontade e memória, por meio das artes liberais, que conduzem, então, a um ser baseado no que é bom, belo e verdadeiro, através das práticas das virtudes. Quanto mais a sua alma é exercitada nas virtudes, mais a sua vida será bela. Não é simplesmente uma educação tecnicista, positivista, como estamos acostumados, uma educação mecânica, é, de fato, uma educação que contempla a integralidade do ser, com base, obviamente, em valores absolutos. E nisso, o mínimo para sermos livres, o mínimo para conseguir alcançarmos essa liberdade, é dominar a linguagem. Pense em qualquer coisa agora, nesse momento. Pense em algo. Você precisa da linguagem para pensar. Sem dominar a linguagem, você é incapaz de pensar. Toda a estrutura do próprio pensamento é a linguagem. Ah, mas eu pensei em uma árvore. Ok, a árvore é um símbolo. O símbolo é um tipo de linguagem. Assim como as palavras, não é? Você não adquire e nem constrói nada sem o domínio da linguagem. E isso explica a nossa Babel moderna, não é? Como diz o Weber Campos, a Babilônia, pátria educadora. E é aqui que entra o trivium. Trivium vem do latim 3 vias, né? 3 caminhos. Quais são essas 3 vias? É a base da educação das artes liberais. A gramática, a lógica ou dialética, depende da tradução, e a retórica. E aqui eu vou resumir, muito resumido, tá bom? É muito mais do que apenas aquilo que eu vou falar. Gramática. O que é a gramática? Primeiro, são muito mais do que simplesmente regras gramaticais e de concordância. Alguns chegam até mesmo a traduzir gramatique para literatura. Mas, de modo geral, sem gramática, você é incapaz de materializar seus pensamentos. E lógica, ou dialética, o que seria? É a arte de colocar suas ideias à prova de diferentes maneiras. Sem lógica, você é incapaz de organizar seus pensamentos. E retórica? Retórica é muito mais do que saber falar bonito. Sem a retórica, você é incapaz de expressar musicalmente, ou seja, com ordem e harmonia, as suas ideias. É incapaz de relacionar a gramática e a imaginação e, assim, dominar o discurso, a arte da comunicação. As artes liberais nos conduzem a uma consciência sobre quem nós somos, uma consciência de si mesmo. E tudo isso guiado pelos ideais do que é bom, belo e verdadeiro. Ou seja, tudo diante do summum bonum, summum verum, summum pulcrum. Quem é o supremo bem, a suprema verdade e a suprema beleza? Nosso Deus, tudo diante da Trindade.
A gramática busca a verdade. A lógica promove o bem. E a retórica expressa a beleza, unindo o que é bom e verdadeiro. Para finalizar, eu resumiria a educação cristã clássica da seguinte maneira, preste atenção, baseado na explicação dos termos que nós tivemos aqui. Educação cristã clássica é uma libertação das trevas do entendimento que estamos sujeitos. É um retorno aos princípios educacionais bíblicos. É um olhar para o presente e futuro assentado nos ombros dos gigantes do passado, buscando, em todas as coisas, dar glórias a Deus. Afinal, o que é essa vida, senão uma oportunidade única de glorificarmos a Deus com os nossos talentos? Amém. Que Deus os abençoe. Agora nós vamos dar uma pausa para um coffee break. Gostaria de agradecer aqui a Colher de Pau e Casarão Verde que ajudaram a gente com comidinhas deliciosas. Então vocês podem se dirigir à sala ao lado. Vamos dar 15 minutos de coffee break. Aproveitem o tempo, conversem sobre o que vocês ouviram, perguntem, enfim. E vamos continuar aí, daí eu chamo de volta para a gente continuar. A gente continuar com uma prática, para a gente entender um pouco mais a dinâmica da educação clássica, e depois a gente vai explicar de fato o projeto, como tem se dado o andamento. Vamos retornando para a nossa apresentação. Em relação ao coffee break, no final ele vai estar lá ainda, pode continuar conversando e tudo mais. Só para a gente lembrar, o pastor Celso deu uma breve introdução teológica para a gente, trazendo um pouco desse despertar do Senhor para nós. Apresentamos o que é uma escola cristã, o que ela não é também, né? E o que seria educação clássica. Agora a Cris vai passar para a gente uma degustação do que seria a educação clássica. Um exercício aí com vocês para animar um pouco o pessoal e a gente conseguir entender na prática um pouquinho do que é a educação clássica. E seguimos com o Cleverson e o Mike depois apresentando, de fato, o projeto, o que temos feito e o que ainda vamos fazer e como que vocês podem se envolver. Então, eu passo a palavra para a Cris. Depois de um cafezinho, a gente vai brincar um pouco. Brincar estudando, né? Então, para quem não me conhece, eu sou a Cristiane, acho que a maioria das pessoas aqui eu conheço. Sou a esposa do Cleverson. Nós tivemos a oportunidade de aplicar um pouquinho de educação cristã clássica com as nossas filhas na adolescência, quando a gente fez homeschooling com elas. E, para quem já sabe, elas já estão aí, né, na faculdade, a Lu está passando um período fora do país, já está retornando, já estão encaminhadas também na questão do ensino. E hoje eu fiquei incumbida, então, de trazer para vocês, ofertar para vocês essa pequena degustação que a gente chama de ferramentas da educação cristã clássica. E nesse exercício, é importante eu comentar para vocês que ele foi reduzido para caber aqui dentro do nosso tempo e também foi adequado com o nosso público aqui, que a maioria são adultos, né? Então, não seria não vou apresentar no sentido de fazer como se fosse fazer para as crianças da escola, mas eu vou fazer adaptado para vocês aqui, adultos, para vocês experimentarem um pouquinho dessas ferramentas. Então, aqui eu quero que vocês peguem a folhinha que vocês receberam lá na entrada e, nessa primeira parte do exercício, nós vamos fazer o nomear. Eu quero que vocês agora, vou dar um tempo para que vocês pensem no nome correto dessas imagens que estão ali na folha. Tem alguém que não tem a folhinha? É importante ver se alguém não tem, exato. Nesse momento, não precisa escrever, a gente só vai pensar. Então, vamos lá, eu vou contar aqui o tempo para vocês, vou dar aqui para vocês 30 segundos, tá? Para vocês fazerem esse pensar. Certo, Johnny? 30 segundos. Beleza, então, pessoal, fechamos os 30 segundos. E nessa parte, eu poderia, então, estar perguntando para vocês tudo que vocês viram ali das imagens, né? Sobre esses elementos que tem ali. Mas agora, como o nosso tempo é curto, eu já vou dar para vocês o nome desses elementos. Ali, ao lado da imagem,
aquela imagem que aparece à esquerda de vocês, a gente tem ali o quê? Um relógio de sol. Eu vou pedir, então, para vocês colocarem um C de certo nas imagens que vocês já tinham conhecimento. Tá? Pode colocar um Czinho de certo. A primeira, então, seria que aparece à esquerda, que é um relógio de sol, o nome correto desse relógio. A segunda imagem abaixo do relógio de sol é chamado de ampulheta. Uma ampulheta. A terceira imagem, que aparece no meio de todas elas, é chamado de um relógio de pêndulo. Relógio de pêndulo. E a quarta imagem, que aparece por último, é um relógio analógico. Esse é mais conhecido para nós hoje em dia, né? Então, eu sinto dizer que se alguém aqui achou que tudo era só relógio, acabou de ganhar mais um conhecimento na vida, né? Cada um deles tem o seu nome específico e a sua função específica que a gente não vai ter tempo de adentrar no momento. Então, pessoal, por que é tão importante a gente aprender a habilidade de dar nome às coisas? Por quê? Eu vou usar, por exemplo, algo que aconteceu na infância de uma das nossas filhas. Quando nós estávamos visitando um casal de amigos e sentados para comer, ela pediu para minha colega, né, minha amiga, não, ela só pediu que queria carninha rosa. Aí a minha amiga ficou me olhando, olhou para ela, não entendeu o que ela tinha pedido, e aí eu intervi explicando que a carninha rosa nada mais era do que o presunto, que ela não sabia falar, então ela pedia a carninha rosa. Então, o que esse exemplo eu pensei que pode nos ensinar? Que se eu não estivesse ali com ela, se ela estivesse passeando na casa dessa colega, ela não ia provavelmente comer o presunto, porque ela era bem tímida, ela não ia explicar, ela não ia saber explicar, né, para a anfitriã o que ela gostaria de comer. E assim a gente percebe que, com essa ferramenta, com esse exercício, a gente percebe que, na verdade, é muito importante que a gente saiba o nome das coisas, porque, sem saber o nome correto das coisas, a gente vai ter um prejuízo enorme na nossa comunicação. Então, o início de todo conhecimento, de todo aprendizado, se dá sabendo o nome correto de cada coisa. Nós mesmos já temos a nossa experiência de conhecer pessoas que, às vezes, gostariam de se comunicar de uma forma melhor e não sabem os vocábulos ou não sabem reproduzir de um modo que as pessoas compreendam o que ela está falando. E isso faz toda a diferença, tanto na nossa vida como no aprendizado, né? Agora, então, nós vamos passar para essa segunda parte do nosso exercício. Já que o André citou na palestra dele Cronos e Kairos, eu vou pedir para vocês apreciarem por mais alguns segundos essa imagem que está projetada aqui. Nós vamos, então, observar e refletir, observando essa imagem, sobre o que a Bíblia, a palavra de Deus, o que ela nos ensina sobre o tempo. Agora é só refletir mesmo sobre a imagem. Eu vou dar para vocês refletirem aqui mais 20 segundos. Certo? Então, pessoal, nessa segunda ferramenta que nós estamos aqui exercitando, eu pergunto para vocês, será que nós aqui nascemos com a habilidade de ouvir e escutar? Não, né? Todo mundo aqui que tem uma criança em casa ou que convive com uma criança sabe que todo momento, ou de vez em quando, tem que parar na frente dela, olhar no rostinho dela e dizer, olha para mim, me escuta, atenção que eu estou falando com você. E essa habilidade se chama, então, observação. Em tudo que a criança fizer na vida, se ela for treinada com essa habilidade, ou, por exemplo, nós mesmos, quando não conseguimos nos atentar a detalhes importantes, nos distraímos facilmente com diversas coisas da vida. Hoje em dia, a gente pode dizer, por exemplo, que a culpa é da tecnologia, mas, na verdade, a culpa principal é que nós não fomos treinados corretamente, prejudica essa parte do aprendizagem e do ensino tão importante. Então, essa habilidade, como eu falei, precisa ser treinada, não pode ser desprezada no ensino, mesmo parecendo ser algo tão simples. Agora, eu vou pedir para vocês usarem a caneta ou o lápis que vocês receberam inicialmente ali na entrada também, para que a gente também aprenda que uma das habilidades da educação clássica é a escrita. Hoje, numa era tão digital como nós vivemos, por exemplo, a Luísa comentou comigo que, lá nos Estados Unidos, ela disse que os alunos, às vezes é incompreensível ler a letra de uma criança que está sendo alfabetizada ou até avançou da alfabetização, porque eles não escrevem.
Literalmente, eles não escrevem. Inclusive, a escola, às vezes, até usa os recursos, tablets e tudo mais. E, então, a gente vê que isso é uma habilidade que está sendo perdida. Por isso que é importante que a gente retome essa habilidade tão básica, tão importante, tão cognitiva também, que é a escrita. Então, agora vocês vão fazer o exercício de escrever. Nessas linhas que vocês têm aí abaixo das imagens, vocês vão escrever, meditando também sobre o que vocês já pensaram antes e respondendo a questão: qual a visão bíblica sobre a importância do tempo? Eu vou repetir. Qual a visão bíblica sobre a importância do tempo? Para esse exercício, eu vou dar um tempinho a mais para vocês pensarem. Vou dar 1 minuto e 30. Muito bem, vocês são alunos muito comportados, todos estão ali concentrados, fazendo a sua tarefa, muito bem. Então, agora eu peço que alguém possa vir aqui, algum candidato, para compartilhar com a gente, de uma maneira breve, qual foram aí as suas reflexões escritas aí nesse papelzinho. Quem vai se candidatar aí sendo corajoso ou corajosa para vir aqui compartilhar com a gente essa preciosidade? Vou ter que chamar pelo nome, alunos. Olha que as crianças viriam mais rápido, gente. Posso escolher um voluntário? Ah, é verdade. Ninguém vai se habilitar. Vem, vem. Vem aqui, vem aqui. É? Ah, mas eu acho que o microfone não... Não sei se tiver... Ela quer... Tu que sabe? Pode. Pode ser, pode ser. Tá, escrevi de uma maneira bem sutil, né? De um jeitinho assim, tá? Ótimo. Nós não temos controle do tempo de Deus é diferente do nosso. Ótimo, muito bem. Obrigada pela participação, pela nossa corajosa. Palmas para ela. Muito bem. Muito bem, obrigada. Exatamente. Então, gente, por que a gente fez esse exercício de expressar? Vocês perceberam que nós expressamos através da escrita, expressamos através da Rafa vindo aqui compartilhar com a gente, né, da forma falada. Nós precisamos desse exercício, dessa ferramenta, dessa habilidade, que também é um exercício, para ter o quê? Uma comunicação bela, clara, né? Quanto mais lapidada, melhor ela vai ficar e vai nos proporcionar algo além do que apenas uma apresentação. Ela vai nos ajudar nos nossos relacionamentos. Vocês parem e pensem quantos conflitos nós poderíamos resolver, principalmente vamos pensar no casamento ou, né, nos relacionamentos interpessoais de trabalho. Quantos conflitos seriam resolvidos se a gente soubesse nos expressar, usar, como eu falei, né, as palavras, nomear as palavras corretas na nossa fala, aprender a falar de uma forma compreensível, como eu falei, clara e bela. Então, agora, gente, para concluir, eu quero só também fazer algumas considerações finais, comentando com vocês que, por mais simples que pareça esse exercício que a gente fez aqui, infelizmente, na maioria das vezes, isso não é aplicado nas escolas modernas de hoje em dia. Eu trabalho em escola, na rede, né, no ensino regular, tem pessoas aqui que trabalham, que eu conheço, que têm essa mesma experiência e percebem cada vez menos a educação clássica, que era algo que existia, sim, no ensino, foi se perdendo ao longo do tempo, né, dentro das escolas. E cada vez mais a gente está vendo que a tendência é continuar sendo prejudicada nesse sentido. Segundo, o modelo clássico ele tem uma estrutura muito rica. Seria impossível que aqui, nesses minutinhos que eu tenho com vocês, eu pudesse explicar detalhadamente como que funciona, né? Mas eu tenho certeza que a gente vai ter outras oportunidades, né, se Deus nos permitir, para poder tratar especificamente disso. Por fim, também, eu compartilho com vocês a alegria do meu coração, assim como o pastor Celso, os outros irmãos aqui compartilharam, desse momento estar acontecendo aqui entre nós, porque eu tenho certeza que isso aqui é a resposta de oração de muitos de vocês aqui, de muitas famílias que eu conheço também. Obrigada a todos, agradeço a participação. A gente finaliza, então, essa nossa parte um pouco mais teórica do que compõe a escola, enfatizando que o nosso desejo por uma escola cristã clássica
tem o objetivo de proteger as nossas crianças, instruí-las baseados no ensinamento do Senhor e também servir. É inevitável a função missional que, como escola cristã, desempenhamos na sociedade, de termos uma referência cristã. Não somente ensinando o caminho do Senhor por meio do ensino, mas também sendo uma referência para toda a sociedade e, com isso, proclamar a palavra do Senhor. Agora eu chamo o Cleverson e o Mike, que eles vão tratar qual tem sido o andamento do projeto até então e quais os nossos próximos passos. Vou soltar o timer lá, tá? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Cleverson. Talvez vocês não me conheçam como Cleverson, mas alguns me conhecem como marido da Cris, né? Isso sou eu, tá? Então, junto com o Mike aqui, nos incumbiram da questão de contar um pouco para vocês da visão... Isso. Para a gente aparecer lá, desculpe. Nos passaram um pouco essa incumbência de passar para vocês como uma visão geral do projeto, como que ele está e o andamento dele, tá? Então, nós vamos passar para vocês essa questão. A gente viu a motivação, o que acabou motivando o surgimento desse projeto. A gente viu a fundamentação dele e nós temos a convicção, né, de que realmente, como já foi falado, foi o Senhor que colocou esse projeto no nosso coração e Ele vai efetivamente concretizá-lo, né, se for da sua vontade. Então, o objetivo principal desse grupo de irmãos que vocês conheceram aqui envolvidos são irmãos diferentes, de diferentes habilidades, com diferentes, até igrejas, né? Tem algumas igrejas diferentes que nós somos, de áreas totalmente diferentes, que têm feito um trabalho voluntário, usando parte do seu tempo ou o horário que eles têm livre, fora do seu trabalho convencional, para que esse projeto possa andar. O objetivo principal é de cumprir todas as fases necessárias para a legalização, estruturação e autorização de funcionamento da escola. Esse é o objetivo do projeto, só para que todos fiquem na mesma página. Um projeto é algo que tem um escopo definido, uma data de início e uma data de término. Esse projeto ele termina com o funcionamento da escola, né? O objetivo dele é cumprir todos os requisitos para que a escola funcione. Então, esse projeto que estamos falando hoje, ele vai terminar com essa escola efetivamente funcionando, tá? Matriculados, os alunos tendo aula, certo? Qual é a missão dessa escola? Seria promover o vislumbramento e a sabedoria. Nós queremos que os nossos alunos, as nossas crianças, elas olhem ou aprendam, quando elas forem aprender a respeito do funcionamento de uma célula, elas se vislumbrem com a grandiosidade de Deus. Quando elas estiverem apreciando uma obra de Rembrandt, que elas se vislumbrem com a graça que Deus deu a um homem para que ele possa utilizar as técnicas de sombra, de luzes para realizar uma arte. Então, isso é o vislumbramento, que elas possam estar apreciando a natureza, apreciando algo que Deus criou, e se vislumbrem, e como disse o Tiago, deem glória a Deus, certo? E a sabedoria, né, como já foi explicado também, que seria a aplicação prática, né, desse conhecimento, não só
você ter o conhecimento, mas você, de fato, aplicá-lo, né? Nós sabemos que a escola, ela não é redentiva, né? A educação não é a solução para o Brasil, né? Como é pregado hoje em dia. Nós só teremos redenção quando as nossas crianças elas tiverem um encontro com Cristo e um encontro com o Evangelho, né? Conhecerem o Evangelho. Assim como o Tiago comentou da história de Eustáquio, né? Nós só vamos ter redenção quando nos encontrarmos com o Senhor Jesus e Ele nos libertar, tornar-nos, nos transformar de dragão que somos para meninos novamente, né? Então, assim, qual é a visão desse projeto? Ser realmente uma referência no ensino e na formação integral do ser humano por meio da educação que contempla o que houve, né? A educação clássica, né? Ela que formou grandes homens e mulheres no passado, a fim de contribuir para uma sociedade próspera e que glorifique a Deus. Intencionalmente, que glorifique a Deus, que seja relevante na sociedade, sim. Que valores? Que nós preservemos a confessionalidade, né, da escola, que ela preserve os valores cristãos, como foi comentado até aqui, o belo, a verdade, a bondade, a família e a educação clássica. Então, esses seriam os pontos que fundamentam, né, o que nos orienta nesse projeto, certo? Vou passar para o Mike aqui. Muito boa tarde a todos. Meu nome é Mike, eu sou advogado e eu fiquei incumbido, né, dessa grande responsabilidade de cuidar de todo o aspecto jurídico dessa escola. Então, algo importante, é uma responsabilidade muito grande, né? E gostaria até de reforçar, né, o agradecimento por todos estarem aqui presentes hoje. Isso mostra, de fato, um real interesse no cuidado dos nossos filhos, né? Acho que é extremamente importante isso. Então, eu vou começar pelo primeiro aspecto aqui. Por que a gente escolheu ser uma associação, uma entidade sem fins lucrativos, e a gente não escolheu ser uma empresa, por exemplo? Olhando de um aspecto prático, ser uma empresa seria muito mais fácil nós começarmos esse negócio, porque envolveria menos pessoas, seria muito mais objetivo, as decisões seriam tomadas de uma maneira muito mais célere, muito mais ágeis e de forma prática mesmo. Mas a nossa intenção não é ter lucro, não é abrir franquia e lucrar em cima dessa proposta. A nossa intenção é ser uma comunidade cristã de pessoas engajadas no mesmo propósito de formar cristãos, genuínos cristãos para a glória de Deus. Então, com base nessa ideia, nós abordamos a ideia de sermos uma associação. Então, é uma associação sem fins lucrativos, que ela representa o compromisso central da nossa ideia, que é a colaboração, a educação, a cultura e a confessionalidade cristã. Essa forma permite com que a gente reinvista todo o valor arrecadado dentro da própria instituição, dentro da própria associação. Nós não somos, como associação, autorizados a distribuir lucros, dividendos, ou qualquer outra forma de distribuição de renda entre os principais formadores, enfim, nada nesse sentido. Todo o valor arrecadado é obrigado a ser reinvestido na própria associação, na própria escola. Isso também alinha com o nosso objetivo de sermos uma referência acadêmica, né? Porque uma escola que ela reinveste todos os seus recursos dentro de si mesma, ela tem uma tendência de ser uma escola que cresça de forma saudável, sustentável e de uma forma que vai desenvolver a formação dos professores, enfim, toda a estrutura da escola de uma forma bem prática, assim, bem boa nesse sentido. No nosso estatuto, nós temos um estatuto que já está, vamos dizer assim, 95% encaminhado.
nós temos uma cláusula pétrea nele. Uma cláusula pétrea nada mais é do que uma cláusula que ela não pode ser modificada, sob hipótese nenhuma. Ainda que todos os membros da associação se reúnam para votar, essa cláusula ela não pode ser modificada. Ela é um núcleo imutável que é composta dos seguintes elementos: finalidade educacional da associação, com metodologia clássica, confessional, ou seja, cristã, confessional cristã, e essa cláusula só pode ser modificada com a completa dissolução da associação. Ou seja, não tem hipótese de nós mudarmos isso. Por que essa cláusula específica foi montada? Como nós somos um regime de associação, o órgão soberano de todas as associações é a Assembleia Geral. A Assembleia Geral ela é composta por todos os membros efetivos, pais, pais, professores e a diretoria. Então, numa escala hierárquica, a diretoria estaria em segundo lugar, a Assembleia Geral, órgão máximo, soberano sobre todas as decisões. Então, vamos supor, num cenário bem extremista, tá, gente? Vamos supor que um grupo de progressistas se infiltre na associação e começa a levantar, não, a gente quer voltar, a gente quer o sistema Paulo Freire aqui nessa escola, não queremos mais metodologia clássica. Se eles reunirem 50 votos mais um, acabou o propósito da nossa escola. Então, todo o trabalho que a gente está tendo aqui, por ser uma associação, e uma associação é uma diplomacia, né? Cada um tem o seu direito de voto, todo o propósito que a gente está somando esforços aqui para construir seria esvaziado. Então, por que a gente colocou essa cláusula? Para blindar a associação, blindar a nossa escola contra uma possível, né, infiltração, ou vamos dizer assim, um desvio de rota aí para aquilo que a gente quer. Ou a gente, né, não precisa ser tão extremo, a gente pode pensar aí, não, a gente não quer mais a confessionalidade cristã, a gente quer ser uma escola normal, tirando a parte cristã. Também não pode, porque está na cláusula pétrea. Nós vamos ser uma escola cristã de metodologia clássica. Então, essa cláusula oferece para nós uma segurança jurídica e ela garante, e o regime democrático que a gente tem numa associação, ela garante transparência, controle, onde todo mundo pode estar monitorando, né, visitando, sabendo como está sendo operadas as coisas. E ela principalmente impede a apropriação privada dos resultados gerados, né? Então, como a gente falou, não tem como distribuir lucro nem nada nesse sentido. O amparo legal. Nós temos a legislação hoje no Brasil, ela ampara, ela permite hoje a criação de escolas confessionais. Nós temos o artigo 209 da Constituição e um artigo que foi modificado em 2019 pelo então presidente Bolsonaro, que na Lei de Diretrizes da Educação Nacional, e que a gente permite criar escolas confessionais. Então, nós temos amplo amparo para criar uma escola confessional. Nós vamos entrar futuramente no detalhe de como que a gente vai filtrar para receber esses alunos, porque, ainda que se permita escolas confessionais no Brasil, nós não podemos criar barreiras de discriminação para quando nós formos ter alunos ingressando na escola. Então, isso é algo que a gente vai ter que pensar com muito carinho. Como que a gente vai desenvolver isso, né? A estrutura da escola também ela é composta por um conselho religioso, e esse conselho religioso vai fazer uma análise de quais são os critérios que a gente vai adotar para admissão de alunos, contratação de professores, enfim. O conselho religioso é que vai ser responsável por essa parte. O conselho religioso vai ser muito importante para fazer a integração entre aquilo que a lei exige, que nós somos obrigados a ter como matérias principais das escolas, né, como, enfim, ciências, português, matemática, com a confissão cristã. A gente vai ter que fazer uma integração dessas duas linhas, assim, né, para a gente não estar quebrando a lei e violando a lei de faltar alguma matéria obrigatória. Nós temos também ali a estrutura de associados. Para garantir que funcione dessa forma, a gente criou níveis de associados. Começando com os associados fundadores,
que vão ser os que participaram da Assembleia de Constituição, e eles têm direitos especiais sobre decisões estratégicas, incluindo a modificação do próprio estatuto e a definição de aonde nós vamos como escola. Os associados efetivos, que são pais responsáveis, professores vinculados à instituição, com direito pleno de voz e voto, desde que eles sejam previamente aprovados pela diretoria e estejam adimplentes com as mensalidades. Nós temos, no terceiro nível, associados colaboradores, que são membros da comunidade que apoiam com a nossa escola, não necessariamente tendo filhos. Por exemplo, avós, ou outras pessoas que queiram ajudar a escola de uma maneira não colocando seus próprios filhos na escola. Associados beneméritos, que são pessoas físicas ou jurídicas, aqui entram empresas que tenham interesse em fazer doações para a escola. Elas prestam relevantes serviços ou efetuam doações significativas. Eles têm direito a voz, mas não têm direito a voto. E associados honorários. Personalidades de notório saber das áreas educacional ou religiosa que tenham prestado relevantes serviços para a escola. Esses aqui são uns detalhes um pouco mais técnicos, mas é importante nós sabermos para a gente ter discernimento de como a escola vai funcionar na prática, né? E esse modelo, então, é a forma mais democrática e inclusiva que nós encontramos para que todos tenham direito de voto a fim de garantir o propósito da escola. Por isso que a gente começou com a introdução do que seria uma escola cristã, do que seria o ensino clássico, porque todos nós temos que ter, como associação, uma consciência daquilo que a gente quer preservar. A gente quer ser uma escola confessional cristã de metodologia clássica. Então, é importante que todo mundo saiba isso, que cada um que vai matricular seu filho ou que quer, de alguma forma, ajudar com a associação, tem direito a voto. E voto é importante, a gente sabe disso. A gente sabe como, pelo voto que a gente estabelece a nossa voz, né? Eu acho que agora é o próximo. Aqui na imagem a gente tem mais ou menos um esquema de como é que funciona a estrutura dos associados, né? Nós temos a Assembleia Geral, que ela é composta pelos associados colaboradores, os associados beneméritos e os honorários. Só que eles não têm direito a voto aqui, nessa categoria. Depois nós temos os associados fundadores e os associados efetivos, que eles têm direito a votar e ser votado. Então, se você quer fazer parte da Assembleia, e muito mais do que isso, você quer ser o diretor da associação, você quer realmente colocar a mão na massa pela escola. Então, se você for um associado efetivo, você pode fazer isso, votar e ser votado. Daí nós temos a diretoria, daí é padrão, né? Presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro e diretor pedagógico. Nós temos o conselho religioso, que são formado por 3 membros nomeados pela autoridade religiosa e 2 membros eleitos. Conselho fiscal e o comitê de compliance e integridade, que é para cuidar dos dados de todo mundo. O que não faz parte do nosso escopo hoje? Financiamento. Hoje, nós dependemos inteiramente da captação de recursos de forma associativa. Nós vamos precisar de captar recursos principalmente de mensalidades, né? Nós vamos precisar de mensalidades dos alunos e nós não temos vamos dizer assim, um investidor anjo, nem nada nesse tipo. A gente não é uma startup, né? A gente não tem alguém injetando uma grana pesada por trás. Não, nós vamos começar de uma forma de que a própria comunidade vai estar financiando o projeto da escola. Daí, nisso, a gente vai ter também eventos, enfim, seminários, palestras, outras coisas para estar arrecadando verba para começar esse projeto inicial. Então, a gente, como associação, pode arrecadar recursos da seguinte forma: contribuição dos associados, doações e legados, subvenções públicas, rendimentos de aplicações financeiras e receitas provenientes de eventos e publicações. Como a gente falou antes, a gente não pode ter lucro, mas não significa que a gente não pode ter dinheiro em caixa, né? Porque o negócio tem que ser sustentável. A gente não pode distribuir lucro para sócios, enfim.
O que a gente pode é ter um dinheiro em caixa guardado, aplicação financeira, para se tornar sustentável a longo prazo. Não só pode, como deve, né? A gente não vai viver no vermelho ou no 0 a 0 todo mês. Isso não é, de forma alguma, sustentável. Expansão. Aqui é um ponto importante. O foco da escola vai ser, hoje, Fundamental 1, somente. Por quê? A gente quer se comprometer de maneira profunda na fase mais decisiva da formação humana. É nessa etapa que a criança ela desperta para o mundo, é onde ela tem mais curiosidade, mais sensibilidade, é onde aprende mais fácil. Então, é a idade do melhor, é a melhor fase para se colocar um fundamento genuinamente cristão nela. Então, a gente vai direcionar todos os recursos financeiros e humanos de maneira integral para esse nível. Portanto, lançar alicerces firmes não apenas para o aprendizado intelectual, como a gente já falou antes, mas para a edificação do caráter, da responsabilidade, da virtude e da bondade. O ensino fundamental 1 é o terreno que a gente planta os valores cristãos. Uma das fases mais importantes para a gente lançar essas sementes, né, para colher no futuro. O nosso projeto político-pedagógico ele vai ser revisado a cada 3 anos, ou seja, a gente vai começar com o Fundamental 1, mas nada impede que futuramente nós cresçamos, né, a gente expanda isso. Então, seria isso. Qualificação como o CIP hoje nós não vamos fazer também, porque nós acreditamos que, a partir do momento que existe renda pública na associação, nós teremos uma contrapartida para dar ao Estado. E eu acho que a ideia não é ter o Estado colocando a mão na nossa escola. É algo um pouco mais só entre nós, assim. Então, não seria interessante. Agora eu vou passar de volta para o Cleverson, para ele vai apresentar para nós o cronograma de como a gente está atualmente. Muito obrigado. Obrigado, Mike. Alô. Certo. Falando, então, em termos de cronograma, prazos, né, apesar de hoje nós estamos fazendo o lançamento oficial do projeto, nós já estamos trabalhando, né, nesse projeto já há alguns meses, né? Então, nós estamos na fase preliminar ali de planejamento, certo? Onde nós estamos montando o plano de negócio, montando toda essa marca, nome para a escola, a questão ali que engloba também a questão do plano político-pedagógico, confissão de fé, estatuto, regimento interno. Então, tudo isso faz parte dessa fase preliminar aqui, que engloba a nossa ideia é que ela vá até janeiro ali de 2026. Tá? Então, a gente está nessa fase. A fase posterior, nós chamamos de estrutura, de fazer essa estrutura operacional, que é você levantar ali os laudos e obtenção, né, da parte de vigilância sanitária e fazer, achar o imóvel e prepará-lo, adaptá-lo para a efetiva escola, o funcionamento efetivo da escola, né? Então, alocar um lugar, né? A gente pensa em locar, né? O lugar onde a escola vai funcionar. Então, seria aqui nesse período de janeiro a abril, tá? De 2026. Depois, tendo o local, nós, então, podemos partir para a constituição jurídica efetiva, né? Tem um prazo, né, em que você encaminha a documentação até que seja aprovada, né, a associação e tudo mais, né? E aí você tem, né, paralelo a isso, você tem você estrutura, como o Mike falou, a questão dos associados, mas também tem a assembleia que vai constituir a associação, né? Me fugiu a palavra aqui. Você tem a assembleia que efetivamente vai constituir, então tem todo esse amparo ali jurídico que precisa ser feito e a gente planeja que essa fase vá até junho, aproximadamente, tá?
Então, a partir de junho, nós teríamos a escola formada, oficializada. E aí nós iríamos para o capital humano, contratação de professores, treinamento desses professores, tanto na metodologia clássica, quanto no currículo também, que nós iríamos adotar na escola. Além também, paralelo a isso, você andar com o credenciamento, né, da escola junto aos órgãos ali, né, Secretaria da Educação e tudo mais, para efetivamente você ter autorização de ser uma escola, né? Então, esse credenciamento ele demora ali de 4 a 6 meses para sair. Então, nesse período, a gente faria esse contratação de professores e também treinamento. Então, por isso que as duas fases andariam juntas ali, porque a gente sabe que, em termos de professores, né, apesar de termos professores bem qualificados, a maioria não tem uma formação específica em educação clássica, né? Então, eles precisam ser treinados tanto em educação clássica quanto no currículo que a escola vai adotar. Então, a gente imagina iniciar a escola, começar o ano letivo em 2027. Então, em janeiro, fevereiro de 2027, a escola estaria apta para funcionar e estaria já com os alunos matriculados e em funcionamento. Tá? Então, essa é a visão de vocês de cronograma do que a gente, quais são as fases que estamos andando, né? Estamos nessa fase, e quais são as etapas posteriores. Então, os próximos passos que nós temos, nós faremos uma pesquisa demográfica e estatística de viabilidade. Então, a gente vai rodar um formulário que vocês, depois o Tiago vai explicar melhor aqui para vocês, mas nessa folhinha que vocês receberam, vocês têm um QR Code que vocês podem acessar, e aí vocês têm acesso a alguns formulários, né? Um formulário especificamente se vocês, ou se alguém, né, que talvez não esteja aqui, mas uma outra pessoa, uma outra família, que tem a intenção de colocar ou matricularia o seu filho na escola lá no ano letivo de 2027, ele possa preencher e nos indicar ali qual é a idade da criança, qual é o período que ele optaria melhor, né? Vespertino, matutino, e assim por diante, algumas informações que a gente vai conseguir levantar isso para que a gente tenha, então, a gente saberia quantas crianças a gente poderia estar trabalhando, né, de custos, né, para a estrutura da escola. É claro que nós sabemos e deixamos claro aqui para vocês, né, todo esse projeto, né, tudo isso para ter 2 crianças, 3 crianças em uma sala de aula, valeria a pena. Mas, talvez, para ter uma sala com uma professora e 3 crianças, nós vamos ter um determinado custo, certo? Talvez ela não seja um investimento viável, né? Fazer todo esse trabalho, né, para isso. Então, nós temos que levantar essa viabilidade econômica também do projeto. Eu não comentei com vocês, né, mas aqui, quais são os riscos que nós temos desse projeto? Nós temos também alguns riscos, né? Tem coisas que não dependem diretamente do nosso trabalho, né? Nós dependemos de alguns órgãos, dependemos da autorização de secretarias, nós dependemos de ter o local, por exemplo, de funcionamento da escola, que ele seja aprovado, que a gente faça algumas modificações estruturais de acesso, e isso tudo tem que ser aprovado também. Então, não depende da aprovação desses órgãos, então são alguns riscos que nós temos, né? Podemos ter algum atraso nesse cronograma, dependendo desse tempo de aprovação desses órgãos. Então,
toda essa viabilidade, né, que nós estamos chamando, nós precisamos ter esse levantamento para entender qual é a necessidade que nós precisamos e iremos começar a escola. Com quantas crianças, com quantas salas de aula, com quantos professores, qual a estrutura mínima e qual o custo de tudo isso, certo? Então, nós vamos fazer esse levantamento desses custos, todos os custos envolvidos, e aí começaremos a captação de recursos por meio dos eventos, né, como foi comentado, por meio de doações e por meio de outros eventuais ideias aí que forem surgindo para a captação de recursos. Nós temos a intenção de fazer um seminário específico sobre educação clássica para divulgar mais o conhecimento, né? O que nós falamos de educação clássica aqui foi realmente algo bem superficial, então a gente quer fazer algo mais aprofundado também. E quando nós tivermos efetivamente o local, a escola, já a associação efetivada, toda essa estrutura formada com esse levantamento de custos, nós queremos fazer uma agenda de apresentação da escola, certo? Então, esses são os nossos passos a seguir. Então, eu peço a vocês, né, se vocês tiverem a intenção de preencherem o formulário, né, de intenção de futura matrícula, está lá o formulário. O preenchimento dele não compromete vocês de nenhuma forma com o projeto ou com a escola, mas é para que a gente tenha esse levantamento inicial, certo? E eu gostaria de pedir que vocês, ao preencherem, realmente fossem mais detalhistas possíveis e o mais sincero também possível, para que a gente tivesse todas as informações necessárias, certo? Também tem um outro formulário, acho que o Tiago vai explicar também, que é um formulário para engajamento no projeto. Se você tem interesse em ajudar, cooperar de alguma forma, nem que seja pintando em um multirão, ou então ajudando de alguma forma, sendo professor, ou ajudando na área administrativa, vocês também podem preencher esse formulário ali para que a gente tenha essas informações. Então, seria isso, gente. Eu passo de novo a palavra para o Tiago. Obrigado. Gente, eu creio que vocês conseguiram ter pelo menos uma ideia do que tem sido esse projeto, né? Tentamos fazer de forma breve, não muito profunda ou exaustiva. Queremos falar mais sobre o assunto. Não sei quantos surgiu algumas perguntas, algumas coisas. Eu imagino que sim, né? A gente até conversou sobre ter esse momento de perguntas e respostas, mas pela extensão do evento, a gente vai deixar esse momento agora. Eu vou pedir para vocês, aqui nesse papel que vocês receberam, no verso tem um QR Code. Vocês vão poder acessar esse QR Code que vai direcionar vocês ao número de WhatsApp da escola ou a um grupo que, na verdade, acho que todos já fazem parte do grupo ali, né, onde a gente informou sobre esse evento. Vai ter os 2 formulários que o Cleverson falou. É um formulário de intenção de matrícula, se você realmente tem vontade de matricular seu filho, que daí ele vai ter série de perguntas, como o Cleverson falou, seja claro, seja sincero nas respostas. E também vai ter um formulário para caso você queira ajudar. E a nossa intenção de trazer essa apresentação, de trazer o assunto à tona, é de realmente abrir para que mais pessoas estejam ajudando. Nós somos cristãos, fazemos parte da igreja. Então, é um princípio para nós que não fazemos nada sozinhos. É um princípio nosso que a gente precisa uns dos outros. É por isso que a gente traz essa apresentação e a gente crê que, assim, todos nós temos... como que eu posso ajudar? Vou começar pela ferramenta que todos nós temos e talvez de tão fácil acesso que a gente desdenha e não dá o valor, mas tão poderosa que ela que é a oração. Se realmente você vê que esse sonho de fundar uma escola cristã clássica
é uma causa realmente importante e válida, ore por isso. Ore por isso porque a gente crê, a gente até vinha conversando assim, como a gente facilmente, a gente dificilmente mantém uma mente missional. Quando a gente fala do missionário que foi lá para a África e fundou uma escola e o Senhor abençoou, a gente entende como realmente o Senhor faz a obra dele. Quando a gente pensa na gente, a gente olha, não, mas a gente não tem dinheiro. Mas é difícil, imagina fazer toda a estrutura, não vai dar certo, deixa quieto. A gente perde uma noção de que é o Senhor, como eu comecei lendo, é dele, por ele, para ele que são todas as coisas. Então, nós queremos de fato que o Senhor tenha nos guiado a isso, e a gente quer saber quem realmente está disposto a botar a mão na massa, com seus talentos, com as suas qualidades, com a sua vontade, com a sua força de vontade, que às vezes isso é o que mais falta e faz diferença. Pessoas da administração, pessoas do financeiro, pessoas da área da educação, pessoas da zeladoria, voluntários. A gente vai precisar, por exemplo, se a gente pretende fazer eventos de arrecadação, precisamos de pessoas que ajudem, né? Então, se essa causa pulsa no coração de vocês, assim como pulsa no nosso, vamos nos juntar, somar forças para estar realmente levando isso para frente. Aqui nesse QR Code daí vai ter o número de WhatsApp da escola. Lá vocês podem enviar todas as perguntas. A gente não achou propício para esse momento fazer perguntas e respostas por se delongar demais, mas a gente poder atender cada pergunta, e também as perguntas são importantes para nós também pensarmos o projeto. Não partir só da nossa perspectiva, partir do avô, partir do pai, partir daquele que vive aqui ou que vive lá, que tem nessa situação, naquela situação, em cada realidade, cada pessoa tem as suas perguntas, e é bom a gente receber essas perguntas também para pensar e planejar o projeto. Algumas perguntas já estão resolvidas. Como a gente foi muito breve, introdutório, pode ser que muitas perguntas a gente já resolveu lá na frente, outras ainda a gente vai pensar. Então, enviem as perguntas para nós, para que a gente possa, no tempo propício, respondê-los. Se tivermos a resposta, daremos. Qualquer coisa, nós continuaremos buscando para que a gente possa atender cada necessidade. Eu queria finalizar, então, com o pastor orar pela gente. Eu vou pedir para as crianças, para os pais buscar as crianças, para que elas estejam junto conosco nesse momento de finalização e oração. Só para reforçar, eu não sei o quanto ficou claro, a gente quis trazer para vocês a noção de que esse projeto ele está em andamento, ele não está completo e nós precisamos de forças. Nós não somos uma missão da igreja, de alguma igreja específica, embora sejamos bastante membros da Igreja da Vertical, temos membros da Presbiteriana Filadélfia, tínhamos pessoas lá da Presbiteriana de Indaial também ajudando, estamos em contato com a Escola Cristã Clássica de Florianópolis, e do Brasil todo temos tido contato com pessoas para estar ajudando, estar vendo o caminho das pedras, estar orientando a gente está recebendo essa ajuda. Enquanto a gente aguarda as crianças, talvez alguns de vocês, pais com filhos aí, numa idade que vocês sonham, ou até já numa idade adequada, talvez vocês vieram aí com a expectativa, posso já matricular? Mas, acima de tudo, esse momento foi para dividir, aliás, multiplicar com vocês pessoas que entenderam esse mandamento, que entendem a relevância, a necessidade que a gente tem no momento que nós estamos. E, sobretudo, isso aqui não deve ser sonho de uma pessoa ou duas, mas uma comunidade cristã que entende a responsabilidade e chamado. Quando a gente olha aquele cronograma, fala, não, falta tanta coisa. Meus irmãos, ou a gente arregaça as mangas para ir em direção a tudo isso que falta, ou seremos sempre aqueles omissos e negligentes esperando que alguém faça. Então, todo esse trabalho foi para aumentar
o engajamento de pessoas comprometidas com uma causa santa. Eu vou pedir para todos vocês ficarem de pé. E vou pedir para que vocês dêem uma giradinha de cabeça aí. Vocês já vão ver, nós somos poucos, mas já tem um monte de gente aí sonhando com um projeto desse sendo implantado, uma escola como essa sendo implantada na cidade de Blumenau. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, Jesus, nosso Mestre, Redentor, Salvador, nosso eterno bom pastor, Espírito Santo de Deus, nosso ajudador, o Espírito da verdade, de sabedoria. Senhor amado Deus, estamos aqui na Tua presença, Senhor, crendo que estamos obedecendo a Tua vontade, Senhor. Que o Senhor encontre em mim, em cada um dos irmãos aqui, Senhor, corações obedientes, e reconhecemos que se não for o Senhor produzindo em nós perseverança, Senhor, nós mesmo desanimamos, Senhor, paramos pelo caminho. Portanto, Senhor, produz em nós a perseverança necessária para completarmos, Senhor, no que compete a nós, esta obra, Senhor. Mas todo o nosso descanso, que é o Senhor que começou uma boa obra em cada um de nós e é fiel para completá-la. Nós entendemos, Senhor, que devemos nos mexer no sentido de pregar a Tua palavra à nova geração e às novas gerações, Senhor. Entendemos a urgência, Senhor. Nós entendemos a emergência que estamos no tempo que vivemos, Senhor. E precisamos que o Senhor nos conduza. Quando olhamos para nós e para tudo que temos para frente, Senhor, nos sentimos fracos, impotentes, Senhor. E é isso que de fato somos, Senhor. Senhor, nós dependemos completamente de Ti. Se não for a Tua ação, Senhor, nos conduzindo, trazendo tudo o que é necessário para que esse projeto vá adiante e se consume nessa escola funcionando, Senhor. Senhor, se não for a Tua ação, nada poderemos. Nós não estamos aqui, Senhor, firmados em empresários que doem recursos, mas faremos o possível para tê-los, Senhor. Mas se o Senhor não der a provisão, nada acontecerá, Senhor. Portanto, Senhor, que estejamos todos dispostos, nos mobiliza, nos trazendo unidade santa, Senhor, com o mesmo propósito, e que isso para nós mesmos seja uma grande experiência, de que quando nos juntamos, Senhor, onde o Senhor é o centro de cada projeto e tudo é feito para a Sua glória e não para a glória humana, Senhor, o Teu corpo ativo, a Tua igreja, Senhor, avança proclamando e expandindo o Teu reino nesta geração onde vivemos, Senhor. Senhor, opere em nós, Senhor. Dai recursos, Senhor, dai sabedoria, traga mais pessoas que se engajem nesse projeto e que, Senhor, como alguns que começaram juntos, hoje podemos ver algo tão avançado que daqui um ano, Senhor, um ano e pouco, possamos ver essa escola sendo inaugurada, Senhor. E que possamos nos alegrarmos, Senhor, e Seu nome seja louvado. Senhor, reconhecemos que precisamos da Tua boa mão fazendo esse projeto prosperar. E descansamos na Tua providência. Se for da Tua vontade, Senhor, assim seja, em nome de Jesus. Amém. Só queria aproveitar, o pessoal está de pé. Era para o Timóteo estar aqui apresentando, mas ele está doente. A Ruth também, filha dele, está doente. O Brian era para estar cuidando das crianças, mas cortou o dedo antes de vir para cá, se acidentou. Então, vamos orar por eles. Senhor amado, nós colocamos o Timóteo, a Ruth e o Brian diante de Ti, pedindo que o Senhor traga cura nesse momento, Senhor. E que, se ela não houver, que eles possam perseverar na fé em meio a toda dificuldade, Senhor amado. Amém.